chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, se vem, vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, se vem. Aleluia. Graças a Deus. As igrejas que nos acompanham através da internet são estas: no estado de Goiás, Cachoeira de Goiás, Caiapônia, Leopoldo de Bulhões, Mineiros, Nazário e Trindade. Em Minas Gerais, Jacutinga. Na Paraíba, João Pessoa. Em São Paulo, Ibitinga, Limeira, Mogi Guaçu e São Pedro. E a irmã Matilde Ramada, no Japão. E o pastor Joaquim Gonçalves e família lá no Recanto e sua equipe em conexão. Amém? Deus abençoe, pastor Joaquim Gonçalves, sua equipe, família aí no Recanto. Um total de 311 computadores conectados até as 19 horas e 22 minutos. Aproximadamente 772 pessoas nos assistindo. Que Deus continue derramando a tua bênção sobre nós. O evangelista Joséberto Júnior estará usando a escritura em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 27 ao 31. Trará a mensagem desta noite. Que ele seja bem-vindo à plataforma. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Aleluias, boa noite com Jesus. Nosso boa noite ao nosso pastor, amado pastor Joaquim Gonçalves e toda a sua família ali no Recanto da Fé. Creio que alguns irmãos, irmão Jerônimo e os que o acompanham, também os ouvintes da internet, que Deus possa vos abençoar nesta noite, que possamos ser animados, encorajados a prosseguirmos nesta batalha. Após a leitura, estará cantando o hino para nós a irmã Laísa. Que te darei, meu mestre? Vamos nos colocar de pé para a leitura que foi anunciado, Atos, capítulo 4, verso 27 ao verso 31. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Inclinemos nossas cabeças. Bendito e amado Deus, como aqueles apóstolos pregavam o teu evangelho, não importasse o que acontecesse, arrebentasse aonde tinha que arrebentar, mas eles levavam esta mensagem com ousadia, com o Espírito Santo, e eles eram usados pelo teu poder, ó Deus. Que
que nesta noite nós possamos também ter a ousadia, a coragem de entrar perante o Teu Espírito Santo, que possa balançar, que as ruínas, que as muralhas possam cair nesta noite e que possamos voltar abençoados, curados, libertados pelo Teu poder. É o que Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar. Que te darei, meu mestre, meu rei e meu Senhor. Tenho tão pouco pra te ofertar, mas é como em grande amor que te darei, meu mestre, por teu sublime amor. Todos meus bens e tudo que sou, deponho aos teus pés, Senhor. Cristo, Senhor, bendito, tudo fizeste a mim. Tu desceste lá do céu, dando o pecado fim. Que te darei, meu mestre, por teu imenso amor, meu coração e todo meu ser está entregue a ti, Senhor. Que te darei, meu mestre, meu grande Salvador. Com gratidão e com devoção a ti renderei louvor. Cristo, Senhor, bendito, tudo fizeste a mim. Tu desceste lá do céu, dando ao pecado fim. Que te darei, meu mestre, por teu imenso amor, meu coração e todo meu ser
Aleluias, glória a Deus. Que Deus abençoe a irmã Laís. Pois bem, irmãos, como temos lido aqui em Atos dos Apóstolos, neste livro, nós vemos que os apóstolos disseram, agora aqui no verso 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Tudo que estava determinado. Eles entendiam, os apóstolos, eles tinham um entendimento espiritual. Nós temos que ter, nós estamos numa era, num tempo final, em que temos que ter um entendimento espiritual, entender e aceitar as coisas. E esta ousadia que nós podemos ver aqui, que ousadia é uma coragem, é uma audácia, ter coragem para encarar a realidade, encarar a prova, as provas, encarar as lutas, aquilo que está determinado para nós. E os apóstolos tinham esse conhecimento, tinham esta experiência, não adiantavam chorar ali, se lamuriar e brigar, e porque aquilo estavam acontecendo, eles pediram, entregaram na mão de Deus, e pediram ousadia, coragem para prosseguir, coragem para combater, encarar a Satanás, para pregar o Evangelho, custasse o que tivesse que custar, não importasse o que fosse que acontecer. Eles pediram a Deus aquela ousadia. Isaías, o profeta Isaías, já havia profetizado o fim, que o Filho de Deus seria crucificado. Eles tinham conhecimento das Escrituras, eles sabiam que aquilo iria acontecer. E nós, nesta era, temos um conhecimento de que algo está para acontecer, de que uma noiva será tirada deste mundo, será arrebatada, e provas virão, teremos que enfrentar lutas, dificuldades, doenças. E por que desesperar? Por que numa hora dessa ficar assustado, em pânico? Peça coragem, que nesta noite seja uma noite de encorajamento, uma noite de coragem para prosseguir, encarar aquilo que está escrito, aquilo que está determinado a seu respeito, aquilo que está determinado ao nosso respeito. Encare isso de uma maneira espiritual. Há pessoas ousadas que não têm esse discernimento espiritual, uma ousadia que afronta, uma ousadia para criticar, uma ousadia para interrogar. Mas o cristão, ele não questiona, o cristão ele segue marchando, ele segue crendo, sendo encorajado, sendo animado na sua alma. Aleluias. Nós anotamos aqui, dá-nos ousadia, coragem para anunciar a tua palavra. O medo não é de Deus, o medo não pertence ao Espírito Santo. Nós temos ouvido isso, o Espírito que está sobre nós, o Espírito que está sobre esta noiva, é o Espírito de ousadia, o Espírito de guerreiro, de guerra, para lutar, para enfrentar a Satanás. No dia a dia, mesmo que seja na sua casa, no trabalho, no emprego, na rua, vendendo, andando, você está enfrentando a Satanás diariamente, lutando com coragem, com a cabeça levantada, erguida, olhando para os céus. Aleluias. O cristão, ele não anda de cabeça baixa. O cristão anda com a sua cabeça levantada, erguida, olhando para o céu, aonde virá a sua vitória. Aleluias. E houve, os discípulos, irmãos, voltando um pouquinho, não havia ali Herodes e Pilatos. Lucas nos relata isso, em Lucas 23, eles eram inimigos. Eles antes, tempos atrás, eles não conversavam, e houve ali uma amizade sinistra, que amizade fora aquela de Herodes e Pilatos. Oh, que amizade nós estamos tendo
qual é o tipo de amizade. E aquela amizade audaciosa era para crucificar o Filho de Deus. Lucas 23:12, se tornaram amigos naquele momento. Os discípulos não oraram: Senhor, que amizade é essa macabra? Termine com isso, isso vai levar ao fim o Mestre. Não, eles estavam pedindo coragem, ânimo para prosseguir. Aleluias. O profeta nos fala aqui na mensagem o que é o Espírito Santo, parágrafo 122. Bem, sabem vocês que outro dia me levaram ao tribunal? Não disse ele que nós seríamos trazidos diante de reis e governadores por causa do seu nome? Nós seremos levados, talvez alguns de nós, alguns já foram levados perante aos reis e governadores por causa de seu nome. Não penseis no que haveis de falar, não precisa temer, não precisa ficar com medo, assustado. Isso foi o que sucedeu, isso foi o que vi suceder. Será o Espírito Santo que mora em ti, ele será quem falará. O Espírito Santo falará para nós nesta noite, para este problema, este caso. Não precisa se preocupar, ele vai estar na boca do médico, fazendo aquela cirurgia. Encare esta cirurgia, tenha coragem. Nem que você não volte dela, mas vá com coragem. Aleluias. Se o Espírito Santo, ele quem falará a você, não penseis no que haveis de dizer, fique tranquilo, entregue na mão de Deus, ele falará conosco, ele falará ao seu coração. Que disseste pela boca de Davi, Atos, voltando à leitura nossa, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos, pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Todos se juntaram naquele dia. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios também, e os povos de Israel, todos estavam contra ele. Por que você não vai ter alguém contra você? Porque nós não teremos um perseguidor, para fazerem tudo que a tua mão e teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Estava determinado, o que tinha que ser feito foi feito. Como me agrada isso, Senhor, estão fazendo a mesma coisa que tu disseste que fariam, porque a Bíblia diz que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, e pais e mães ingratos, profanos. Tempos finais, sem afeto natural, aqui já é 2 Timóteo, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos das coisas do mundo do que amigos das coisas espirituais. Oh Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, apenas de fachada, apenas de aparência. Aquela parede bonita, pintada, você bate nela, está xoxa, tem água por detrás, está infiltrada, tem infiltração.
e com toda, estes nunca foram ali para receber o Espírito Santo, de maneira nenhuma. Estes tinham uma aparência de piedade, porém negaram o poder dela. Aos tais evita. Você tem aceitado esta mensagem, não importa o que tenha acontecido, por onde tenha que passar as experiências. Aleluias. Agora vê você o que é o Espírito Santo. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede que teus servos falem com toda ousadia a tua palavra, ousadia para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você teve ousadia, você foi corajoso, corajosa, não importando o que teria que pagar, qual era o preço. Ousadia para aceitar este profeta, para crer nesta mensagem, aceitar o caminho estreito, o caminho difícil. Oh, irmão, os demônios não morrem, eles estão aí fora perseguindo. E o Espírito Santo tampouco, ele também não pode morrer. Ele está nesta igreja, ele está dentro de você nesta hora. É por isso que você é encorajado, é animado. Aleluia, esta força, nesta irmãzinha tão frágil, neste irmão cansado. Neste peito tão frágil, palpita um coração no qual habita o Espírito Santo. Vê você do que tratava sua discussão, hoje estão fazendo a mesma coisa, porém não fazem nada bom. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. O poder de Deus era tanto que talvez aquele lugar não suportou, aquela estrutura não aguentou. E este poder está nesta hora aqui nesta igreja, este poder está neste tabernáculo, vai sacudir este mal, vai tirar, arrebentar estas correntes. Todo espírito errado, enfermidade, você não pode ficar no nosso meio. Aleluias. Parece que receberam algo quando foram ali orar. Quando nós orarmos nesta noite, ao findar desta mensagem, você vai receber algo de Deus. Você vai receber algo do Espírito Santo. Aleluias. É para o Espírito Santo, é para dar-lhe coragem. Coragem, prossiga, não importe, o caminho é difícil, prossiga, adiante. Para consolar-lhe, para selar-lhe, para dar-lhe um sinal. Aleluia. O Espírito Santo é para dar-lhe coragem, para te animar, para nos animar. Ele não é um desanimador, um desagregador, mas ele nos encoraja. Aleluia. Vamos seguindo aqui na mensagem Atos do Espírito Santo, parágrafo 49. Agora eu me aproximei de outro pequeno ponto de vista aqui, de Estevão, durante este tempo, até eu voltar para o meu texto original, o profeta fala. Observe, ali estava um homem chamado Estevão. Ele não era um dos apóstolos. Não, ele não era. Ele era apenas um diácono. Mas, ó irmão, ele tinha algo no seu coração. Ele não podia ficar quieto. Havia algo dentro da sua alma
que pulava, algo que gritava, algo que não podia silenciar. Aleluias! Esta é a maneira que todo homem fica quando ele recebe isto no seu coração. Simplesmente ele não pode suportar. Quando isso caiu na sua alma, você não pôde suportar lá fora. Você veio para cá correndo. Você não pôde ficar nas denominações. Você não pôde ficar no mundo, nos bailes. Quando ele recebe isto no seu coração, simplesmente não pode suportar. Oh, ele tem que contar para alguém. Ele quer levar as boas novas. Ele quer dividir aquele algo bom que ele recebeu. E aqui estavam eles, fora na rua, tendo um reavivamento e simplesmente tendo um tempo glorioso. Nós estamos tendo um tempo glorioso nesta noite. Um reavivamento na nossa alma, no nosso espírito. Ora, isto foi como um incêndio em cada casa, como um vento forte. Você simplesmente não conseguiria apagá-lo. Você não pode apagar esta chama. Esta obra é do meu Deus. Não tem homem que pode apagar. Não tem diabo do inferno que pode interromper esta obra. Esta obra é de Deus. Esta obra tem um profeta. Aleluias. A Bíblia diz que ele tinha ousadia. Estevão teve ousadia, coragem. Saiu dali firme e disse: vós, homens de Israel, sozinho como um cordeiro, no meio de 10.000 lobos famintos, pregando a mensagem. Rangendo no meio de 10.000 lobos famintos, rangendo os dentes por sangue. Disse: vós, homens de Israel, e todos vós da Judéia, e assim por diante, que isto lhes seja notório. O Deus de Abraão, o Deus de nossos pais, apareceu para Abraão e o tirou da Caldeia, deu-lhe a promessa desta terra. Abraão teve que ter coragem, ousadia para sair daquela parentela, do meio do seu povo, morar em tendas, peregrinar. Mas Ló, quem sabe, Ló não tinha coragem, ele via aquilo. Uma pessoa me disse um dia desse: olha, eu creio em tudo que vocês pregam lá, o que falam no tabernáculo, concordo com a maioria, mas como eu estou no sistema, eu não posso contradizê-los, eu tenho que ficar quieto. Ele foi até sincero, pessoa sincera. Eu não vou falar mal deles, eu estou no meio deles. Sai de lá, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, ousadia no espírito, para sair do meio deste embaraço, desta cilada de Satanás. Aleluia. Oh Deus. E quando ele terminou de dizer aquilo, ele disse: ó vós de dura cerviz, incircuncisos de coração, sempre resisti ao Espírito Santo. Deus, como vossos pais fizeram, assim fazeis. Ó, que coisa! E o Mombrana diz: eu gostaria de ouvir aquele sermão em uma gravação, gostaria de ter gravado aquilo. Vós de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos. Irmão, aquilo não poupou nem um soco. Ele ter falado aquelas verdades, pregado, aquilo não poupou de nenhum sofrimento, de nenhuma amargura. Ele sabia que seu sangue seria derramado daquele jeito.
o seu sangue seria selado, a sua vida selaria com a sua morte. Mas ele não desencorajou, ele seguiu adiante, sabendo o fim que teria. Prossiga, não importe o que vai acontecer, prossiga. Coragem, coragem. Aleluias. O mundo havia sido tirado, o Espírito Santo estava nele. Senhor, eu preciso desta coragem para tirar as coisas do mundo de mim, para ter controle da situação, controle no meu lar. Eu preciso do Espírito Santo. Não basta querer, você tem que crer, você tem que ter ousadia, tem que ter coragem para sair desta casca. Aleluias, desta garra de Satanás, desta corrente. O mundo havia sido tirado e o Espírito Santo estava nele. Era um homem cheio do Espírito Santo. Pará-lo você não poderia fazer. Ninguém pode parar um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Ninguém pode ficar na sua frente, irmã. Há um anjo ao teu lado. O mestre vai na frente, este guia. Aleluias. Não havia como pará-lo. Ele estava ardendo. Não ardia os nossos corações. Não está ardendo a nossa alma nesta noite, o nosso coração. Aleluias. Ele tinha que pregar o Evangelho, e ele pregou o Evangelho e fez milagres e sinais. E após algum tempo, quando eles rangiam os dentes para ele, o tiraram da corte, o levaram para fora e o mataram. E eles jogavam torrões e pedras nele, esmagando até a morte. Ali estava de pé Paulo, testemunhando aquilo. E Paulo olhou e viu Estevão morrendo. Estevão olhou para cima e disse: vejo os céus se abrirem. Oh, glória a Deus! Você verá os céus se abrir. Há uma bênção para você. Há uma vitória por trás desta luta. Aleluias. Os céus, vejo os céus se abrirem. Vejo os céus abertos e Jesus de pé à destra de Deus. Ali não importava mais nada, sofrimento, agonia. Valeu a pena suportar, esperar por aquela hora. Aleluias. E Paulo olhou para baixo. O profeta disse: eu imagino que ele coçou a cabeça e pensou: o que está acontecendo? Que situação é essa? Aonde que eu me enfiei? Que problema é esse? E ele disse: Senhor, não os lhe impute este pecado. E dormiu nos braços de Deus. Que expressão! Dormiu nos braços de Deus, acalentado, confortado. Daquela hora em diante ele não sentiu mais nenhuma pedrada. Você vai caminhando, caminhando, as lutas vão batendo, vão caindo, você não vai sentir mais nada. Este Espírito Santo vai te protegendo, vai te fortalecendo. Aleluias, exatamente como uma mãe faria com seu bebê a quem está amamentando. Deus o levou para o seio de Cristo, e aquele foi Estevão, cheio do Espírito Santo. Que nós possamos também
nos enchermos nesta noite desta palavra, desta mensagem, deste mesmo Espírito Santo. Oh Deus, aleluias. Mensagem, poder de transformação, tradução aqui da americana, parágrafo 9. Agora não somos um povo perfeito. Nós reconhecemos as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Somos limitados, irmãos, nessa dimensão humana. Nós sabemos disso. E grande é aquele que reconhece que ele tem essa limitação, que nós temos esta barreiras para enfrentar. O meu maior inimigo sou eu mesmo, é você mesmo. Nós cometemos nossos enganos, fazemos coisas que são erradas, porém veja, o amor cobre tudo isso. O amor cobre estes erros, estes pecados. Estamos dispostos quando vemos nossos enganos. Você está disposto a voltar e acertar, a consertar um erro? Há chance para isso. Ainda é tempo de fazermos isso. Porém, veja, o amor cobre tudo isso. Estamos dispostos, quando vemos nossos enganos, a voltar e a pedir desculpas uns aos outros. Sim, estes são guerreiros, lutadores, são aqueles que se desculpam, que podem voltar atrás. Não é aquele que se jactancia, bate no peito, eu tenho razão, explicação para tudo. Tem gente que tem explicação para tudo. Oh meu Deus, você não sai uma dele. Foi isso. É difícil. No exército falava isso para nós, falava, não tem desculpa aqui, errou, vamos embora. Assume o erro e toca para frente. Você não tem que dar satisfação, justificando tudo tem justificação. Assuma o erro, Senhor, errei, me perdoa, coragem, prossiga. Esses são realmente homens e mulheres que são corajosos, homens que assumem os seus erros, mulheres que assumem os seus erros. O Espírito Santo se agrada disso, em nos ouvir, pedir perdão, chorarmos no altar. Aleluias! Qualquer homem pode sair ao campo de batalha que tenha suficiente ousadia para sair ali. Porém, quando ele é derrubado, então se levanta e tenta novamente. Você cai, você levanta, prossiga. Caiu de novo, levanta. Como aquela criança aprendendo a andar. Se ela desistisse na segunda, na terceira queda, ela não andava mais. Ela ia engatinhar a vida inteira e rastejar pelo chão. Mas ela levanta, ela cai uma vez, ela levanta, ela bate a cabeça na quina, levanta de novo. E é desse jeito. Isso é um paralelo nas nossas vidas. Levante, coragem, prossiga. Tenha ousadia para entrar diante de Deus, entrar véu adentro. Então se levanta e tente novamente. Havia um cântico que um jovem e uma jovem cantava na igreja. Se caio ou se falho, deixe-me levantar-me e tentar novamente. Se caio ou se falho, deixe-me tentar, levantar e andar novamente. Aleluias. Vamos prosseguindo aqui. Deus é o seu próprio intérprete. Parágrafo 62. Mas, irmãos, estava pensando aqui, Esther teve ousadia para entrar diante de Assuero, diante do rei. Ela disse ali para o seu primo: orem por mim, peçam que jejuem, vamos jejuar e eu entrarei na presença do rei. Ela pediu, ela teve esta ousadia, este encorajamento.
se o rei não se agradasse, ela morreria, seria culminada. Mas ali ela teve que tomar uma decisão: ou ela fazia aquilo, ou seu povo morreria. E ela entrou e achou graça perante o rei. Deus achou graça perante você. Esta noiva entrou. Você teve ousadia no Espírito. Ousadia no Espírito. Amã teve uma ousadia audaciosa. Ele queria se jactanciar. E quando o rei perguntou para ele: o que você faria com um servo fiel? Vamos ver se eu vou ler aqui, quer ver? Marquei aqui na Bíblia. Está aqui. Então o rei lhe disse, não, Amã. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse: o seu coração, o ego dele aqui falou alto, o seu coração de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que sei, Amã, ao rei, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado. Aqui ele pensou alto. Tem tanta palestra motivadora aí fora. Pense alto: você vai comprar um avião, você vai comprar um carro, eu posso, eu dou conta, eu consigo. Aquelas coisas hipnóticas. Você tira um pouco ali a carne e deixa a costela de lado, deixa os ossos de lado. Mas é tanta coisa. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agradam, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Ele teve uma ótima imaginação. Que coisa bonita! Ele pensando para ele: que coisa tremenda, que glória! Não existia uma glória maior do que aquela. Mas ali ele estava decretando a sua sentença. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Não adianta, este mundo quer glória, quer lugares altos, coisas grandes, é só pensamento alto. Mas pensamento alto é desta noiva, é arrebatamento, é ir embora deste mundo. Há um lugar melhor para nós, há um lugar de descanso, há um lugar te esperando, ruas de ouro e cristais. Aleluias! Senadores se achando os maiorais governadores, mas filho do rei é você, sou eu, esta igreja. Aleluias! É você, irmão, é você, irmã. Aleluias! Glória a Deus. Deus é o seu próprio intérprete. Aleluias. Haviam 3 tipos de pessoas nos dias de Ló: o crente manufaturado e o incrédulo. Assim é com todo o grupo a mesma coisa. Abraão era o crente. Verificamos que os sodomitas eram os incrédulos. Parágrafo 62 aqui. Seguindo aqui na mensagem, Deus é o seu próprio intérprete, parágrafo 62 em diante. Verificamos que os sodomitas eram os incrédulos, Ló era o crente manufaturado e Abraão era o verdadeiro crente. Foi a ele que o pacto foi confirmado, mas ele teve que sair daquele meio, daquela mistura, daquela família, aquele emaranhado de tio, tia, sogra,
genro, aquela lambança. Toque a sua vida sozinha, você e Deus. Marido, a esposa, os filhos. Você tem que se separar, tem que haver uma separação. Tem que ter coragem. Aleluias. Foi ele que estava esperando isso. Amém? E é isso mesmo, Abraão não estava em Sodoma. Ló é o tipo da igreja denominacional, ainda lá em Sodoma. A Bíblia diz que os sinais de Sodoma aborreciam sua justa alma. Era uma alma justa, os sinais o aborreciam, mas ele não tinha coragem de sair de lá. Não tinha coragem de se separar. Aleluias. Qual é o problema? É Ló de novo, olhando pela sua janela e vendo o pecado e com medo de chamar o pecado de pecado. Mas esta mensagem chama o pecado de pecado. Ela combate qualquer espírito, ela discerne o pensamento dos corações. Não é um ministério de prosperidade, prosperidade espiritual, não importando o que aconteça, aceitando o que Deus predestinou a seu respeito. Aleluias. Glória a Deus. Aquele que está em vós vou pular aqui, vamos aqui, Elias e a comida oferecida, parágrafo 42. Eu gosto dessa expressão que o Mombrana fala. Vocês sabem, nós podíamos tirar uma lição disto. Se você tem orado e cumprido todos os requisitos que Deus requer para que cumpras, e ainda assim Ele está em silêncio, Ele não diz nada. Embora você tenha cumprido os requisitos, agora o que acontece então? Se você sabe que tem cumprido seus requisitos e você tem feito tudo que você sabe fazer, então a fé não vacila. A fé não pode vacilar nesta noite. Chegou a hora de escolher em qual barco você está. Se é o barco do Evangelho, então remem, use a fé para remar, use a fé para prosseguir, para romper estas ondas. O barco do Evangelho, que barco você está? De que lado você está nesta noite? Aleluias. Fique quieta e pense positivamente. A fé retém sua eterna segurança em torno da rocha das eras. Aquela grande companheira. Você tem uma companheira, irmã? Você tem uma companheira, irmão? Você tem uma companheira? E sabe qual é o nome dela? É fé. Ela é sua companheira nesta noite. Mesmo que o mundo te abandone, mesmo que a sociedade te abandone, mas você tem a fé. Ela está do seu lado. Ela não vacila. Ei, glória a Deus. Quando ela fala, tudo mais cala a boca. Ela tem autoridade. Quando a fé diz cala a boca, então tudo para. Aleluias. Aquela, porque ela é o chefe, a fé é o chefe, ela comanda. E ela tinha cumprido todos os requisitos. E o Mombrana diz, porque ela comanda. Eu gosto dessa expressão, eu carrego isto comigo. A fé tem pelo no peito, é o profeta que está dizendo. Ela é forte, é ela que controla. Ela não é controlada, mas ela é ousada. Ela entra e cura, ela entra e liberta, ela abre caminho onde não tem.
o Mar Vermelho, ela vai com os jovens hebreus na fornalha. Aleluias. A fé tem pelo no peito. Quando ela fala, tudo mais cala a boca. E ela tinha cumprido todos os requisitos. Ela tinha uma vida limpa. Ele está falando da viúva. E ela tinha uma vida decente. Ela tinha uma vida honrosa. E ela tinha cumprido todos os requisitos. Mas parecia que ele estava em silêncio. Ele estava testando ela. E ele está te testando nesta noite. Ele está nos testando nesta jornada, neste jornalhar. E você agora, nós vamos ler uma oração do irmão Brana. E se você sentir no seu coração, vem aqui à frente nesta hora. Se tem algum visitante e você recebeu nesta hora coragem, ousadia no Espírito para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, vem aqui ao altar. Se tem alguém enfermo e quer receber esta oração, tenha coragem, que você será curado, que você será libertado. A igreja permaneça em espírito, em reverência. Nós vamos ler aqui a mensagem, a ele ouvir. Os evangelistas, os obreiros estarão aqui à frente fazendo esta oração. Aleluia. A ele ouvir, parágrafo 137. Ó Deus, Tu estás aqui, o grande Jeová, Tu és o Deus eterno. Envie o Teu Espírito Santo agora, Senhor, que cada pessoa que está aqui possa se encher do Teu poder. Eu quero mais, Senhor, eu quero mais da Tua presença. Que cada pessoa que está aqui possa se encher do Teu poder, para que Tu movas de mão em mão ao poder de Deus na mão destes obreiros. Em lugar, de mão em mão, de lugar em lugar, através de todos os enfermos, curando-os. Então eles saberão que a cura não pertence ao homem, a cura não pertence a mim, não pertence a nós, a cura pertence a Deus, a libertação pertence a Deus. Ele venceu a morte, Ele venceu a hepatite, Ele venceu a infecção, Ele venceu o diabetes, Ele venceu o câncer, Ele venceu a tuberculose, Ele venceu a AIDS. Qual seja esse vírus, não é páreo para este poder, não é páreo para o Espírito Santo. Aleluias. A oração da fé salvará o doente. Deus os levantará. Se tiverem cometido qualquer pecado, eles serão perdoados. Se você está afastado desta mensagem, reconcilie na ceia, volte para a comunhão, seja um dos tais, entre para esta fileira, seja encorajado a prosseguir. Conceda isto, Senhor, ouça nossa oração. Estou orando por todos eles. Essa atmosfera está aqui. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo. É a mensagem do profeta Elias, o 7º anjo de Apocalipse 10, verso 7, Malaquias 4, 5, 6. Porque cada um que tem suas mãos colocadas em alguém, você que está no banco, coloque sua mão sobre seu irmão, sobre a sua irmã. Faça isso nesta hora. Porque cada um que tem suas mãos colocadas em alguém, para que o Espírito Santo seja tão real a eles, para que eles possam ser capazes de sentirem o poder de Deus. Você sente nesta hora o poder de Deus, através do seu irmão, através da sua irmã. E isto lhes dará tal coragem, isso lhe dará ousadia para enfrentar a Satanás, para expulsar o diabo da sua família, do seu lar, desta enfermidade.
até que haja um poder de adoção para este grupo de pessoas, para que aqueles recebam a adoção do poder das regiões do Senhor, de cada um agora, e que cada um seja curado. Decrete a sua cura nesta hora. Eu estou curado, eu fui liberto, eu fui transformado, este pensamento saiu de mim. Eu requero a minha cura nesta hora, eu requero a paz no meu lar, eu requero a alegria da minha salvação. Que o poder de Deus possa surgir através de um agora, e que cada um seja curado. Oh, Tu estás aqui, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Tu estás aqui. Eu sei, além de qualquer sombra de dúvida, que Tu estás aqui. E o Teu poder está agora se movendo e nos abençoando. O Seu poder está se movendo agora, entrando nesse sistema circulatório, sistema respiratório. Infecções, vocês estão expulsas nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Doença no coração, no pulmão, rins, Deus te dá